noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso, que traz o tema Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Quem já leu lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo já se deparou com algumas passagens desses dois personagens e que tinham, ideias voltadas para a continuidade da vida, a reencarnação, e trouxeram aí uma base que veio se arrastando ao longo do tempo até chegarmos à época da codificação espírita. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Gostaria de aproveitar esse primeiro momento para falarmos do que tem acontecido na Terra, e qual o papel nosso como espíritas, que temos aí fontes maravilhosas de informação e como nos comportar nesses momentos que o mundo se estremece. Estamos aí vivendo ainda uma pandemia, vivendo ainda os reflexos de uma, poderíamos dizer, guerra viral que mexeu com toda a humanidade, todos aqueles que habitam a Terra, mexeu com todos nós. E nos deparamos agora recentemente com essa invasão de um país a outro, tentando pela força resolver os seus problemas diplomáticos. O nosso papel como espírita, não nos resta outra alternativa, é entendermos que podemos sim ajudar. E de que forma? Como vamos sair daqui, vamos lá? Não tem como. Mas podemos sim ajudar através das nossas orações, dos nossos pensamentos positivos. A gente percebe que a mídia continua criando aí, fazendo um espetáculo, cada um querendo chegar com a informação primeiro do que o outro. E isso não vai resolver. A informação ela é necessária, senão nós não ficaríamos nem sabendo. Mas o importante da informação é o que vamos fazer com ela. É como vamos tratá-la. É de que maneira vamos nos comportar diante dessas informações, dessas atrocidades que ainda acontecem na nossa terra. Sabemos que ainda aqui habita muitos espíritos que trazem com eles esses sentimentos cruéis, a índole bélica, e nós, espíritas, tivemos a oportunidade de aprender com a doutrina que devemos lutar pela paz, não só de forma manual, de forma física, mas também de forma do sentimento, botando o sentimento à flor da pele e transmitindo os nossos pensamentos àqueles irmãos, inclusive àqueles que governam, àqueles que decidem tomar essas decisões, para que as bênçãos de Jesus, os espíritos de luz, possam ir intervindo, intuindo para que essas pessoas recuem nessas atitudes. Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui na nossa introdução dessa nossa reunião da noite. E vamos aproveitar muito essa reunião, ouvindo aí a palestra, e no momento das orações finais vamos vibrar
por todos esses irmãos que sofrem com essas decisões que nós consideramos desumanas. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo o nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Um, dois, três. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Agradeço muito o convite desta casa de Bezerra de Menezes, para podermos estar aqui juntos refletindo sobre mais um tema do nosso Evangelho.
que é sobre Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Vamos ver por que eles aparecem, né? São citados e muito bem citados na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido a vocês para passarmos primeiramente pelo Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 622, está escrito assim: Kardec pergunta para os espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos responderam: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, sempre a lei divina, ela é revelada por meio dos próprios homens. Por isso que tem aquele ditado, né? Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Ou seja, aqueles espíritos mais evoluídos que estão à frente simplesmente não gozam de uma beatitude, né, de um céu de delícias. Continuam trabalhando em prol do bem coletivo, em prol da sabedoria e do conhecimento. Por isso é que encarnam em mundos como o nosso, para um aprendizado. É lógico, sempre nós aprendemos individual e o seu trabalho serve ao coletivo, serve à humanidade. Então é por isso que na pergunta 626 Kardec ainda insiste: só por Jesus foram revelados as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? E aí os espíritos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, mesmo antes da vinda do Cristo, o caminho do Cristo foi preparado por tantos seres de luz que deixaram sementes também que frutificaram no coração daqueles homens que já estavam preparados. Então, nós podemos comparar com os dias atuais. A doutrina espírita, tão consoladora, tão reveladora, ainda não pode ser apreendida, assimilada e mesmo ser aceita por todos os corações. Mas Jesus, como governador espiritual desse planeta, ele nunca deixou de cuidar, né, de cada um de nós e vem trazendo essas revelações através desses homens de sabedoria, né? A gente vai ver falar de Buda, Confúcio, outros tantos que vieram mesmo antes do próprio Cristo e todos aqueles também que foram preparados pelo Cristo antes da sua vinda e depois da sua vinda, esmiuçando o Evangelho, né? Essa boa nova, trazendo tantas notícias maravilhosas sobre a vida espiritual e sobre a nossa relação com o divino, com o sagrado que habita em nós. Então é por isso que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, item 4, está escrito assim: as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Aí a gente pergunta, né? É muito interessante, muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, porque os essênios é tido como uma comunidade muito assim de homens, né, mulheres muito espiritualizados, viviam numa comunidade, tinham suas leis, praticavam às vezes até o celibato, cultivavam alimentação frugal, enfim. Eles tinham leis, né, normas de vida, buscando a ligação com Deus, nosso Pai. Então, por que tem lá os principais ali precursores, Sócrates e Platão? É muito interessante, né? Por que Sócrates está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Eles não eram um filósofo? O que tem a ver filosofia com o Espiritismo? O que tem a ver Sócrates com o Espiritismo? No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, né, vamos relembrar o que ele fala que é o Espiritismo. Será que o Espiritismo é uma religião? É uma filosofia?
né? É o quê? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então, meus amigos, Kardec, como codificador, ele era um homem de ciência. Para a gente relembrar, ele era discípulo de Pestalozzi. E quando ele foi convidado para analisar 50 cadernos, decorridos das observações e comunicações com os espíritos, através de movimentação de objetos, de mesas girantes, primeiramente ele nem quis aparecer. Ele disse que não acreditava naquilo. Depois de um grande amigo, muito respeitado no meio, depois que esse amigo insistiu muito, ele foi lá conferir. E assim ele lançou um método muito acurado de observação, método indutivo, dedutivo, que só ele, um homem de ciência, poderia aplicar. Então o Espiritismo é uma ciência porque ele parte do estudo desses fenômenos e ele, em qualquer momento da vida, ele descarta o que a própria ciência, que estuda as relações nossas com as leis da física, da química, da biologia, essas relações que nós restabelecemos com esses aspectos da nossa vida. O Espiritismo, ele reúne tudo, é o espírito, é a biologia, é a química e é a filosofia também. Então vamos lá. Kardec, ele lançou então mão dessa sonda da investigação para poder comprovar a veracidade dos fatos que ele estava vendo. Em seguida, percebendo que poderia extrair conteúdo mais nobre daqueles fenômenos, formulou questões de elevado teor filosófico. Isso é filosofia. Na sequência, retomando as pesquisas científicas, constatou que aquelas verdades, trazidas sob a coordenação dos espíritos superiores, estavam entrelaçadas a consequências morais religiosas para o homem. Isso é o aspecto religioso, Fazer o homem religar com a divindade, fazendo o homem mudar a visão da vida, discutindo sobre o bem, o mal, as consequências morais dos atos dos próprios homens nas suas relações. Então, o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo? Claro! A ideia de religião está comumente ligada a uma organização sacerdotal, culto instituído, práticas ritualísticas, dogmas e crendices. O Espiritismo, ele prega a fé raciocinada, sem misticismos e sem segredos iniciáticos, na forma integral e consciente da conduta humana diante do Criador, tendo como lema: fora da caridade não há salvação. Desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, o altruísmo, humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Então, ele é religião. E ele segue os passos de Jesus. Sócrates, Jesus e o Evangelho. Qual a ligação dos três? Lá no Evangelho está escrito assim: do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como Cristo, os seus precursores e todos aqueles que defendem a lei divina, muitas vezes não são compreendidos pelos homens da sua época. E Sócrates também não foi. Sócrates também foi perseguido. Mas quem foi Sócrates? E o que tem a ver o Sócrates com o Espiritismo, mais uma vez, e com a filosofia? Vamos relembrar o que é filosofia. Eu fui procurar o conceito de filosofia. Filosofia é uma palavra grega que quer dizer amor à sabedoria e consiste no estudo de dificuldades básicas relacionadas à vida. Ela procura entender os conceitos, as definições ou a essência de tudo o que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. Então, dentro desse aspecto filosófico, por que Sócrates foi um filósofo?
Disse que Sócrates viveu no auge da civilização grega. Ele foi mestre de vários alunos, cujo mais destacado foi Platão. Por isso que sempre que a gente fala em Sócrates, fala também um pouquinho sobre Platão, porque Platão foi o seu mais ilustre aluno. Ele nasceu, estima-se que em 470 a.C., na cidade de Alópice, em Atenas, na Grécia. Seu pai era escultor e a sua mãe era parteira. Durante muitos anos da sua juventude, ele trabalhou no mesmo ofício de artesão do seu pai. Então Sócrates, ele dedicou a uma filosofia que buscava a essência das coisas. Ele queria entender os conceitos, a finalidade da vida, do homem, da alma, da divindade. Então ele formulava perguntas, O que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? O que é o amor? Então, ele também teve a sua busca acreditando piamente que a descoberta de todos esses conceitos estava no interior do homem. Que o próprio homem, conversando, dialogando e meditando, poderia chegar às definições profundas da existência. Sócrates demonstrava ser um homem muito inteligente e sábio. Só que ele foi trabalhar, principalmente falando em praça pública, quando ele já estava mais velho, aposentado. Então ele ia para as praças públicas, aonde era de costume naquela época, aqueles homens tidos como grandes oradores, falar sobre determinados assuntos. Eles, na verdade, queriam convencer os homens da época de sua capacidade, da sua superioridade. E Sócrates começava a interrogá-los, não com o intuito de se mostrar maior do que eles ou de diminuí-los, mas porque Sócrates acreditava na dialética, ou seja, que dialogando os homens chegariam a entender melhor a vida e a existência, e assim decifrar os enigmas que ele traz no seu coração. Então, na verdade, ele foi casado, foi um homem comum. Ele foi casado com Xantipa e teve 3 filhos. Ele é retratado, na verdade, como um mendigo, maltrapilho, andava simples, sujo pela cidade grega. E o próprio Platão afirmou, meu mestre não era belo. Então ele era um homem comum, um homem muito simples no meio da multidão, mas que se destacou por inquirir, por querer dialogar e entender esses conceitos da existência. Mas também não foi só Platão que falou sobre Sócrates, não. Teve também um outro aluno, Xenofontes, e Aristóteles também falou muito sobre Sócrates. Hoje, na atualidade, a gente vê na internet muitas frases atribuídas a Sócrates, E estamos vendo cada vez mais pessoas também se interessando pelo próprio estudo da filosofia. E isso é muito interessante, porque significa que mesmo com toda a tecnologia, o homem é carente de encontrar o princípio de tudo, a verdade da imortalidade da alma e a sua relação com a vida de uma forma geral. Então, tão interessante, tão importante como o conteúdo da filosofia de Sócrates, é esse meio, da dialética, desse método pautado pelo diálogo. O que mais que nós podemos ver? Bom, Sócrates, ele sempre falava o seguinte, que ele tinha certeza de que nada sabia. Quanto mais ele perscrutava a vida, mais ele chegava à conclusão de que pouco ou nada ele sabia. Assim sendo, ele procurou conversar com aqueles que eram considerados os melhores naquilo que faziam, para descobrir onde estava a sua sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Quem é que nunca viu essa palavra que ficou para a posteridade, Esse é o núcleo da filosofia socrática. Antes de buscar conhecer as coisas exteriores, o homem precisa conhecer a si mesmo, autoanalisar-se e reconhecer a sua ignorância. Olha a sabedoria desse homem. Hoje, mais do que nunca, vivendo nos tempos atuais, lembrando a própria pandemia, nesse meio que nós estamos vivendo, de maior isolamento, de maior reflexão, o que isso tudo tem trazido para nós? Um aprendizado. E nós temos buscado respostas para as nossas dores, nossas dificuldades, onde? Dentro de nós mesmos, e muitas vezes, é lógico, com o auxílio da própria espiritualidade, mas meditando e refletindo com o nosso eu,
e esperando respostas que muitas vezes surgem na nossa mente pelo próprio ato meditativo. Ele acreditava na imortalidade da alma. Para ele, a realidade do mundo passa, mas a verdade, o amor, a honra e todas as virtudes não passam. Olha só como ele era um homem virtuoso. Ele sustentava que a ignorância era a fonte do erro, do mal. Muitos agiam de forma errada por ignorarem o bem. Então ele era um homem do bem. E sabiam que ele foi condenado à morte? Ele foi condenado numa assembleia de mais de 500 homens, foi julgado. Por que Sócrates, um homem que praticava o bem, um homem que praticava a virtude, que acreditava que o mais importante de tudo era o homem trazer essa prática da bondade no coração, né? Por que ele foi condenado? Primeiro, ele foi acusado de corrupção dos jovens, porque quando ele começou a falar nas praças públicas, a dialogar, os jovens começaram a segui-lo e viram a sua sabedoria e viam aqueles homens que eram tidos tão sábios descerem dos seus púlpitos, né? Descer dos seus palanques, da sua oratória e muitas vezes saírem cabisbaixo das praças públicas. E esses jovens começaram a segui-lo para ver quem seria o próximo derrotado. Então isso não foi bem visto entre aqueles homens, né, tidos como sábios da época. Ele foi acusado de ateísmo. Por quê? Porque como ele questionava a teologia e a religião, ele foi denunciado de ateísmo, né? De ateu, porque ele foi acusado de negar as antigas divindades e de duvidar dos oráculos, né, daqueles sacerdotes que naquela época existiam e que previam o futuro e que transmitiam a vontade de Deus para os homens. Na verdade, ele questionava, e nós vamos ver que ele prega a unicidade divina, né, Deus único. Introdução de novos deuses. Ele falava dos daimons, ou seja, não, a tradução não é demônio, gente. Ele acreditavam que eram deuses menores que participam da vida das pessoas. Ele dizia que era impelido pelo daimon a questionar, ou seja, a buscar pelo conhecimento. A menção a este daimon foi mal interpretada, é como se ele pregasse a doutrina demoníaca. Mas a gente vai ver que esses daimons nada mais podem ser do que espíritos que o insuflavam, o intuíam, o acompanhavam. Ele foi também acusado de subversão social. Por quê? Ele foi considerado antipatriota, porque ele levava esses questionamentos da política da época, sobre as melhores formas de condução da própria política, sobre a justiça, e isso foi interpretado como traição. Então ele era um homem que incomodava, ele questionava a religião, ele questionava a justiça, ele questionava a política e ele incomodava os homens da época. Então, diante disso, aos 71 anos de idade, né, depois de julgado por essa assembleia no tribunal de Eliastas, ele foi julgado e ele tinha duas opções: ou deixar Atenas ou se envenenar. E ele preferiu tomar cicuta do que abandonar Atenas, porque ele era um homem que amava a cidade, amava a Grécia, amava seu povo. Então, entre abandonar o povo e morrer, ele preferiu ser fiel à sua doutrina, a permanecer a ela. Então, ele foi condenado a beber cicuta. É por isso que nós vamos agora discutir as falas de Sócrates. É muito interessante porque as falas de Sócrates parece que nós estamos lendo a doutrina espírita. Sócrates dizia assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Ou seja, é a mesma coisa que os espíritos falam para nós hoje sobre reencarnação. Nós estamos ligados aos nossos semelhantes no plano espiritual e fazemos o mergulho na carne, mas também aspiramos a algo que às vezes nós não sabemos decifrar, está no nosso inconsciente, que é voltar à nossa condição espiritual, voltar para o plano espiritual. Ele dizia assim: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto.
quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Então ele está falando, olha, quando o homem se atenta só para a superfície, para o que é matéria, ele se perturba na vida e se transvia. Quando ele penetra na essência dos fatos, dos acontecimentos, né, de toda a sua volta, ele vai encontrando a verdade do todo, a verdade espiritual, a verdade divina que há por detrás de tudo. Então ele está querendo dizer, somos espíritos eternos. Outro ponto, libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Então ele diz, aqui ele está falando do plano espiritual, que quando nós desencarnarmos, encontraremos espíritos e com eles continuaremos evoluindo, estudando e aprendendo as leis divinas. Ele dizia, a alma impura se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Então, quando ele fala alma impura, é a alma perturbada, a alma que viveu muita sensualidade, que viveu muito para o gozo, para o prazer de hoje, agora, do corpo, e não pensou na profundidade da vida. Então, ele está falando dessa vida mais materialista, dos espíritos que desencarnam e são arrastados para os seus túmulos, para as sensações que cultivou durante a existência. Olha outro ponto que ele fala. Após a nossa morte, o gênio, o daimon, que são os deuses menores, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, terras dos mortos, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então ele está falando dos espíritos protetores, dos espíritos que nos acompanham no desencarne. Ele está mostrando o plano espiritual e falando da reencarnação. Então vejam como esses seres luminosos já vinham preparando a mente humana para toda a sabedoria do Evangelho de Jesus e para a própria doutrina consoladora dos espíritos e mais especificamente para a própria codificação. É por isso que Sócrates e Platão aparecem na introdução do Livro dos Espíritos. Ele dizia assim, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados do que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Ou seja, tudo o que nós fazemos, nós carregamos conosco. Isso a doutrina é bem clara. E isso a gente precisa lembrar, não para a gente se amedrontar com isso, não é trocando o inferno pelo umbral, por essa punição de uma coisa pela outra, mas para a gente ter consciência que nós somos autores do nosso destino, da nossa alegria ou da nossa tristeza. Sócrates também dizia, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. É pelos frutos que se conhece a árvore. Olha essa fala de Sócrates. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Essa frase é textualmente repetida no Evangelho. E ele coloca, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Então, meus amigos, olha a sabedoria de Sócrates. Com relação às preces, olha o chamamento dele para as preces. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Ele não está querendo dizer que a gente não tem valor às nossas preces, mas mais do que o simples balbuciar de lábios, ele está falando da importância do cultivo das nossas virtudes, porque uma virtude, para ficar gravada na nossa alma, ela tem que tornar um hábito.
ela tem que fazer parte do nosso caráter. Ela tem que ser repetida, e o bem, para fixar em nós, precisa ser repetido e fixado como um grande automatismo. Essa foi a beleza do Cristo, porque ele trabalhava no automatismo do amor. Por isso que as almas mais belas são simples, porque elas incorporam o bem e o amor na sua alma, que elas inspiram isso para quem está por perto e exalam também esse perfume automaticamente. Lógico que elas também, como consequência, banam do seu coração o orgulho e a vaidade. Por isso que o amor e o bem é puro, é verdadeiro. Sócrates também dizia, é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Então ele fala da tendência que nós temos de projetar as nossas dificuldades no outro, de negar aquilo que está dentro de nós e apontar o dedo para o outro. E ele diz também, se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Então é que ele já mostra a relação do corpo com a alma. Nós sabemos que as doenças, maioria delas, se não todas, estão ligadas às nossas fragilidades no campo da emoção, do sentimento, dos pensamentos, da nossa vibração corporal, né? Antes espiritual, ou seja, aquilo que vem da essência que está adoecido vai repercutir no corpo. E Sócrates já dizia isso. E hoje, quantas vezes nós percorremos os consultórios médicos querendo curar doenças e a cura está dentro de nós mesmos. Buscando esse olhar, essa internalização. E como espíritas eu chamo a atenção, às vezes nós achamos que a simples prática do bem por si só nos curará. É tudo um conjunto, é praticar o bem, é cristalizar em nós a abnegação e a virtude, mas tudo isso como um ato de sinceridade e saber como nós estamos fazendo o quê. Ou seja, não é só a prática pela prática, ela não encerra tudo, mas é uma busca da nossa consciência presente em tudo que fazemos e vendo a nossa parte, né, dentro daquele ato. E ele diz assim, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E muitas vezes nós sabemos que o que nós mais ignoramos é a nossa essência mesmo, os nossos condicionamentos, as nossas dificuldades. E é um alerta para os dias de hoje, como espíritas. Às vezes nós lemos tanto, temos tanto conhecimento sobre o mundo espiritual, mas se nós formos falar de culpa, de medo, se nós formos falar de vaidade, quantas vezes nós saímos pela tangente? E quantas pessoas têm adoecido com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, porque deixam de penetrar nesse mundo íntimo. E nós precisamos muitas vezes vestir, né, uma roupa de super-herói para adentrarmos neste campo. E os espíritos disseram que o espiritismo passou pelo fenômeno, né, pela fenomenologia, ou seja, o estudo dos fenômenos, né, da relação nossa com o mundo espiritual, passou por um período, vamos dizer, dessa prática, convidando-nos à prática da assistência, e agora, segundo o Dr. Eurípides, nós adentramos o período da maioridade, que é uma busca, né, por nós mesmos. Quem somos nós diante da vida? Conhecendo as nossas máscaras, as nossas dificuldades. E nós espíritas temos uma resistência muito grande. E não é à toa, desde que Sócrates, né, que já veio trazer isso para nós. O conhece-te a ti mesmo. A mentora da minha casa de benefícios, né, ela diz assim, a mãe Zeferina, olha meus fiocos, treinem, porque quando vocês passarem para o lado de cá, vocês serão desafiados a falarem somente sobre si mesmos. Então, meus amigos, nós não teremos como projetar a nossa fala, falando do outro, do marido, do filho, mas nós temos que falar do que sentimos, do que pensamos ao longo da nossa vida. Nós temos que falar das nossas ações, quais as nossas intenções. E às vezes o bem que nós praticamos, ele é um bem disfarçado. Às vezes para atender a, vamos dizer, a uma barganha. Eu te dou para receber de você.
com aquela intenção oculta, sombria, que nós nem estamos percebendo, como crianças carentes, que está a todo instante, né, querendo mais e mais. Então nós só seremos felizes se começarmos a adentrar esse mundo maior que está dentro de nossos próprios corações. Então que Jesus nos abençoe na prática do bem e da caridade, que Jesus esteja com todos, rezemos pela paz e busquemos meditar através da nossa quietude íntima, pedindo à Virgem Maria que nos abençoe a todos. E eu deixo vocês um pouquinho aqui agora com a musiquinha da padroeira, que é a nossa Virgem Maria, né? Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Que a Virgem Maria nos abençoe a todos. Muita paz em nossos corações. Um beijo a todos. Olá, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado muito bem. Vamos para a última parte dos nossos trabalhos, com a fluidificação da água, a energização e o passe à distância. Gostaria de lembrar a todos sobre a importância da água fluidificada, que sempre nos renova no decorrer da semana. Então que peguem a garrafinha, um copo, uma jarra, coloquem ao lado, porque ela será fluidificada. E vocês podem ir completando essa água durante a semana, sempre elevando os pensamentos a Jesus e pedindo a espiritualidade maior que fluidifiquem a água. Então vamos buscando limpar os nossos pensamentos da correria, dos problemas, das dificuldades. E vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Respirando profundamente. Limpando os nossos pulmões e os nossos pensamentos. Assim, mais calmos, mais tranquilos. Vamos buscando a imagem maravilhosa do nosso querido Mestre Jesus, o seu olhar amoroso, com os braços abertos, as mãos espalmadas, como se estivesse nos aguardando para esse momento de passe à distância. E vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome. Querido Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por suas bênçãos em nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na Terra encarnados nesse momento especial de transição planetária. Essa grande chance, essa grande oportunidade, esse grande presente de podermos tentar evoluir e acompanhar o nosso planeta nessa transição para um planeta de regeneração. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos fazer a nossa reforma íntima a cada dia, a cada minuto,
que possamos combater o egoísmo, o orgulho, e que possamos cada dia mais seguir os teus ensinamentos. Pedimos pelo nosso planeta, então, para que, se for possível, sejam amenizados as intempéries, as dificuldades. Que o Senhor ilumine cada país, cada povo, mas especialmente aqueles que só pensam em conflitos, em guerra, onde existem perseguições políticas, religiosas, para que haja paz, para que essa paz reverbere e tome conta de todo o nosso planeta Terra. Te pedimos, Mestre querido, pelo nosso Brasil, esse país maravilhoso, a pátria do Evangelho, para que aqui também a tua paz e o teu amor se manifeste no coração dos brasileiros. Mestre querido, nós te rogamos pela nossa casa de oração e te pedimos a sustentação dessa casa que tanto bem tem feito. Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Te pedimos a sustentação dos nossos trabalhadores e da equipe espiritual que tem sido incansável, principalmente nesse período de pandemia. Ilumina, Senhor, cada trabalhador, seus lares, seus familiares, porque somente a tua luz pode alcançar a cada um. Senhor Jesus, nós te rogamos por todos os nossos irmãos que estão passando por provas, por dificuldades, por expiações terríveis, para que o Senhor também sustente esses nossos irmãos, concedendo a fortaleza necessária para ultrapassar os momentos difíceis. Vamos vibrar com muito amor por todos os nossos irmãos que, terminando o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, retornaram à pátria espiritual, para que sejam recebidos pelos entes queridos, pela espiritualidade, para que possam recomeçar a sua trajetória. Mestre, nós te pedimos por todas as criaturas, os animais, por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão em desespero, desistindo de viver. Interceda, Senhor Jesus, por esses nossos irmãos. Ilumina, Senhor, esses nossos irmãos, para que possam ver a tua luz, sentir o teu amor, a tua presença, para que a cada dia possam ir saindo do desespero, da tristeza, e que possam optar pela vida, essa vida que só Deus, nosso Pai e Criador, pode conceder e pode retirar. Senhor, nós te pedimos também por todas as famílias que tiveram perdas durante esse período, não só pelo Covid, mas por tantas outras doenças, tantos outros problemas que acometem as pessoas, para que essas famílias tenham resignação diante da vontade do Pai, e que, embora sofram, aceitem o retorno de seus entes queridos à pátria espiritual. Senhor Jesus, nós lhe rogamos por cada um de nós que aqui estamos nesse momento, nesse passe à distância, para que possamos ver a tua luz, sentir a tua presença, compreender o teu amor, a imensidão de bondade e de misericórdia que o Senhor é capaz de ter por cada um de nós. Ilumina, Senhor,
a cada um nesse passo e à distância, para que possamos sentir em nossos corações o renovar de energias, de fluidos e de vibrações. Ilumina, Senhor, cada um de nós com essa tua luz safirina, incomensurável. Fluidifica a água, Senhor, por meio da espiritualidade. E que nós possamos contar sempre contigo. Em todos os momentos. Nos momentos de alegria, de felicidade. Que possamos render graças a Ti. E nos momentos difíceis, de dificuldades, que possamos encontrar a Ti, Senhor, por meio da oração. Obrigada, Mestre querido, por mais esse momento maravilhoso. E que o Senhor permaneça conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, eu sempre tenho pedido a todos que tenham muita fé, que não se deixem abater pelas dificuldades, pelas notícias tristes que muitas vezes a TV e a mídia nos repassam, que não se deixem abater diante de tudo aquilo que vem acontecendo no nosso planeta, mas que se isso acontecer, que vocês se fechem junto a Jesus, fechem o coração, a mente, os ouvidos, e elevem seus pensamentos a Jesus. Se não conseguirem fazer uma prece, que lembrem da figura, da imagem de Jesus. E que confiem e tenham fé inabalável. Para que Jesus possa se aproximar de cada um de vocês. Permaneçam com Ele, Senhor, esse Senhor maravilhoso. E tenham muita fé. Que Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.